Olá, boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Eu sempre espero ele falar boa noite. Desculpa. Tá certo. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Isso. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Você já viu, eu estou aqui acompanhado do Lucas, né? Nós vamos continuar na disciplina da adoração, né? Antes a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? Como tem coisa para a gente falando, né? Acho que é simples. Confissão. Confissão é isso. Mas tem muitos elementos. Adoração, tem muita coisa por trás. E para mim, né, que estou ali preparando os estudos, né, os pontos, eu falei assim, caramba, não tinha me atentado isso. Pô, ainda dá para falar sobre isso, né? E tomar cuidado para não ser repetitivo, mas eu entendo que não tem ficado repetitivo, né? A gente tem seguido por linhas bem diferentes. Às vezes nessas novas descobertas, assim, de uma coisa que eu, não tinha parado para pensar, já vira um material a mais, né? Porque você mergulha, né? Sim. E é bem legal quando você se depara com um texto, eu não vou adiantar nada aqui, né? Mas no culto lá em casa, segunda-feira, culto doméstico, né? A Rosinha leu um texto conhecidíssimo, cara. Mas aí ela falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Eu falei assim, caramba, eu vou pregar isso, vou dizer que foi eu que preguei, hein? Foi a primeira... Não vou falar que eu ouvi isso de você, não. Mas achei muito legal a perspectiva e me surpreendeu mesmo, assim, como foi diferente aquela perspectiva. Então, a gente se surpreende mesmo. Hoje a gente vai falar sobre adoração, né? Já falei aqui, a gente falou da perspectiva de adorar só a Deus, primeiro encontro lá com a Lúcia, né? No segundo falamos da questão de prioridade, de buscar a Deus, né? Com toda a prioridade, foi com o Jonathan. No terceiro a gente falou de uma relação de serviço, adoração e serviço. Existe um perigo aí, né? Da gente confundir as coisas e uma atrapalhar a outra. E hoje a gente vai falar de uma questão muito importante na adoração, que é o aspecto de individualidade e coletividade. E é interessante que quando a gente falou de confissão, né? Também tinha essa ideia de confissão pública, né? Da coletividade. Verdade. Tem alguma coisa aí. Mistério glorioso aí. Puxa, eu não pensei nisso não, pensei agora. Jesuicidência. Muito bem. Então o texto de hoje é a carta aos Hebreus, né? A Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25. Eu vou fazer a leitura aqui antes, vou fazer uma oração, né? E Lucas ora no final. Maravilhoso bom Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos mais com o Senhor, sobre o Senhor e para a honra e glória do Senhor, né? E nós vamos ler a Tua Palavra e a nossa atitude diante dela é de humildade, submissão, reverência. E o que a gente pede ao Senhor é discernimento do Teu Espírito, né? Para que a Tua Palavra entre no nosso coração e nos transforme. A gente precisa estar diferente, fazer diferença, assim para a honra e glória do Teu santo nome. Eu suplico ao Senhor que nos ajude, que tenha misericórdia de nós, que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Hebreus 10, 19 e 25 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muito bem. A Carta aos Hebreus não é um texto fácil, né? De forma geral, ele tem suas complexidades. Mas há um apelo nesse texto. Muitos autores... Ele está no texto sagrado porque se entendeu lá atrás que até tinha sido o apóstolo Paulo, né? Que nenhum livro entrou na Bíblia sem essa ideia de ter um autor por trás, não entraria. Então, só entrou porque lá atrás alguém defendeu que era um texto paulino, né? Ou carregava as ideias do apóstolo Paulo. Então, tem a ideia de defender Cristo, né? Nessa figura do profeta, do sacerdote
e do rei, né? Uhum. Então, do triplo ofício de Cristo. Mas nesse ponto aqui, a partir dessa ideia de que a gente entende quem é Jesus, o que ele fez, né? Nós fomos alcançados por ele, há um convite à adoração. E há aqui um versículo, né? Que muita gente cita, às vezes fora do contexto, que é o versículo 25, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quando quer chamar a atenção do crente que está faltando, a gente cita Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quem são os alguns? Não quero saber. Mas só não faz igual a eles, né? É um texto exortativo. Foram até esquecidos aí, tá vendo? São só alguns que foram esquecidos. É um texto exortativo, mas a ideia é assim, o que realmente isso significa? Claro que está chamando a atenção de congregar, é importante, mas até a gente chegar lá, eu acho que tem uma compreensão lógica que a gente precisa ter. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é assim, a gente vive numa sociedade individualista? O que você acha? Se sim, se não, se sim, como é que a gente pode observar isso? Eu acho que cada vez mais, né? Sim, cada vez mais. Infelizmente, né? Engraçado, eu tenho assistido alguns vídeos e estudado um pouco mais sobre a defesa da fé, né? E a ciência, e eu ouço algumas pessoas falando sobre o ser humano ser uma criatura política, né? E agregada, né? Mas a gente percebe que quanto mais o tempo passa e a necessidade de estar junto de outros pelo bem do outro se faz menos necessário, eu posso buscar o meu bem e isso para mim é suficiente, né? Ou eu não dependo de ninguém. Você tem cada vez mais então essa distância entre as pessoas para que cada um busque o que é bom para ele só, né? Não para o outro, não para a família, né? Então você tem isso com jovens buscando a própria carreira e criando isso, mas você também tem isso com adultos que já têm família e aí, mas o melhor para mim agora é viver sozinho, então eu vou buscar minha alegria, minha felicidade individualmente, né? Você não liga para o outro. Até o ponto de chegar em sociedades, por exemplo, na Europa, né? E no Japão, tá falando do Japão mais cedo também, tem muito isso, né? Eu nem quero me juntar com outro para ter uma família, porque o desgaste não compensa. Então, eu comigo mesmo me dou super bem. Exatamente. E tem gente que nem isso, né? Então, que é um outro problema também, né? Que eu acho que talvez a gente pode até falar um pouco mais pra frente, de assim, o quanto eu me conheço se na verdade eu não estou me expondo a outras pessoas que vão me revelar o que eu posso perceber de mim. Não sei se ficou confuso, mas é o que eu quis dizer. Então, assim, sim, cada vez mais e eu diria que isso é um problema, né? A gente pode depois até mergulhar mais no texto, né? Mas isso é um problema bem grande assim, para a sociedade, principalmente para crente, né? Pensando sobre isso. Eu ando de ônibus, né? Eu venho para a igreja de ônibus. Decidi, eu só venho de carro muito raramente, quando tem reunião do conselho, mas eu venho de ônibus. E tem uma coisa que eu olho para o ônibus hoje, eu percebo o individualismo. De que forma? Você entra no ônibus, geralmente agora ele tem uns bancos amarelos. E antigamente era só para idoso, né? Agora tem uma lista desse tamanho de quais são as prioridades. É enorme. Eu não discordo de nada disso. Tá bom. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Antigamente a gente levantava porque pai e mãe diziam dentro de casa. Se entrar alguém mais velho, se entrar alguém com bolsa, você levanta. E eu quero te mostrar que isso não é uma questão de educação. É de preocupação com o outro. Aquela pessoa tem mais dificuldade que você, então você levanta. A partir do momento que eu tenho que ter uma lei, eu tenho que pintar de amarelo, porque as pessoas não enxergam, né? Para obrigar essa pessoa a não sentar nesse lugar, eu percebo como é que o individualismo está se ampliando, porque aquilo que era básico de preocupação com o outro... Você tem que ser mais rígido para poder... Você tem que ser mais rígido, aplicar uma multa, dizer que o cara vai ser preso para ele fazer o óbvio. E é o óbvio mesmo, que é uma questão de apoio à coletividade, né? Parar de se preocupar só com você, cara. Pensa no outro, entendeu? Não, eu estou numa fila.
vi que tem uma senhorinha com muita dificuldade, chegou, passa na minha frente, senhora, eu não preciso de uma lei para isso. Isso é uma preocupação que vai além do meu umbigo, né? Então, essa é uma coisa muito simples para mim, mas que mostra o quanto a sociedade está se tornando cada vez mais assim, eu estou preocupado com o meu interesse. Eu vou cuidar do interesse do outro se alguém me obrigar a fazer isso. Entendeu? É claro, as leis vão vindo para proteger esses grupos, porque essas questões de perseguição vão acontecendo? Sim. Mas eu quero demonstrar que isso a gente entende como evolução, mas ao mesmo tempo ela é um retrocesso, né? A gente já não consegue mais viver junto com as outras pessoas, né? Então tem muita coisa, agora todo mundo tem uma câmera ligada para você está sendo avaliado por tudo, né? Já não tem mais aquela fala, tudo eu vou te processar, não tem mais desculpa, essas coisas não existem, né? Então é muito complicado. Então a gente concorda que a sociedade está ficando individualista. Agora vamos trazer para nós. Esse individualismo, a gente pode dizer que ele está entrando na igreja, ele está chegando, já chegou, invadiu, já ocupou todos os espaços. Como é que a gente pode fazer reflexão disso? Eu diria, antes de entrar na igreja, entrou no povo de Deus como um todo, né? Estava lembrando aqui do Antigo Testamento, a gente já tinha isso, né? Assim, e pensando nessa ideia de congregar como um povo, né? De adoração enquanto comunidade, eu lembrei de algumas situações do Antigo Testamento, né? De Deus falando para Abraão, mas especificamente ali nos reis, né? Até antes, o povo tinha acabado de sair do Egito e já estava colocando coisa estranha, né? De Deus estranho no meio do povo. Então você tem isso de a prática de quem não é do povo de Deus e que, na perspectiva de Deus, né, é errada, vai entrando, vai... A gente está no mundo, né? E vai entrando e vai corrompendo e vai mudando a mente de quem está dentro para considerar que aquilo é bom, né? Eu ouvi uma vez uma pregação falando dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos não eram só assim, é só a lei de Deus para que o povo obedeça, né? É também uma nova perspectiva de um povo para viver de uma forma que agrada a Deus, não só uma lei, sabe? Mas assim, antes vocês sabiam que não fez uma coisa, vai apanhar, precisa matar alguém para poder adorar o Deus lá do Egito. Agora não, você não vai ter nenhum Deus além de mim e você vai amar o próximo como a você mesmo, você vai respeitar seus pais. Então, muito interessante essa pregação que falava isso, né? De que as leis não eram só, apesar de também servir para, não eram só uma conduta social, né, civil do povo de Deus, de como, mas sim uma nova perspectiva de a gente se relaciona com Deus que é assim, Ele espera isso aqui de nós, né? O que tem de produtivo para o povo descansar num dia, considerando que eles acabaram de sair da escravidão e precisam produzir o máximo para evoluir? Nada. Deus requeriu deles porque agradava a Deus e o povo aprenderia que era bom, né? E era uma forma de se envolver com Deus e entender o que Deus queria. Mas voltando, né? Hoje eu consigo perceber isso muito claro, assim, nas igrejas, por exemplo, quando alguém vai para uma igreja para consumir um louvor agradável, né? Ou não vai para uma igreja, mas se contenta em consumir uma pregação boa, uma pregação agradável na internet, né? Então eu vejo essa individualidade entrando no povo, às vezes desse jeito. Se me basta apenas uma adoração, um louvor agradável ou uma pregação boa, é isso que eu preciso. E fim, né? Não preciso estar numa igreja para me envolver com as outras pessoas. Aí eu vou ouvir problema, vou ter que servir. Então, poxa, você já vê aí a corrupção dessa sociedade individualista nas pessoas que vivem no reino de Deus, né? E aí você começa a perceber o quanto realmente está impactando, né? O quanto está afetando. Então, o sinal do individualismo, assim, trazendo mais para a parte prática, até para as pessoas entenderem e até fazerem um autoexame, né? Será que eu estou agindo de forma individualista? Então, se eu entro e saio, se eu não converso com ninguém, se eu não me interesso pela história de ninguém, se eu
não converso com ninguém, não compartilho a palavra. A igreja é um restaurante. Eu entrei, saí e consegui o que eu queria. É isso, é um diagnóstico. É isso. É. Eu estou falando para a pessoa perceber assim, mas como é que eu acho que eu sou individualista? Não, eu não me acho que eu sou individualista. Mas se você entrou, saiu, você ouviu a palavra, você cantou, tal. Mas a pergunta é, você falou com quem? Qual o nome da pessoa que você conversou? Mas não é conversou porque só é seu amigo, né? Você foi lá para interagir. Eu acho, às vezes, outro sintoma do individualismo, e vejo que ele está entrando, às vezes eu estou no púlpito e falo assim, eu percebo que há visitantes. E eu digo assim, irmãos, compartilhe a sua Bíblia. Eu vou falar para você que está ouvindo a Academia da Alma e que é membro daqui da igreja. Quando eu falar a frase, compartilhe a sua Bíblia com alguém que está do lado, eu estou levantando uma bandeira amarela dizendo assim para você, tem gente. Eu só não disse que ele está no banco esquerdo do final para não constranger. Eu disse assim, olha, compartilha. E aí eu dou aquele tempo, nenhum movimento acontece. Eu falei, meu Deus. Aí eu tenho que dizer, queria pedir o pessoal lá do fundo. Teve uma última pregação sua que eu olhei assim, eu falei, caraca, eu vou ter que ir lá pro outro lado da igreja mesmo? Caramba! Então, porque há um travamento, assim, sei lá, agarrou a pessoa no chão, sei lá o que aconteceu, né? Pode ser que o chão tenha derretido, ela ficou presa. Então, é uma hipótese viável, né? É uma possibilidade, um material vulcânico, sei lá. Mas eu percebo isso, né? Às vezes a gente vai lá, a gente está conectado, eu estou prestando atenção. Outra coisa individualista, se o choro de uma criança me incomoda, para mim, e aí eu quero chamar a atenção, eu vejo isso como uma atitude individualista. Porque pensando na perspectiva do pai e da mãe, eles também estão sofrendo, porque eles não queriam que o filho estivesse chorando. E às vezes, assim, a gente que está de fora tem fórmula para tudo. Quando você tiver filho, você vai ver isso. Todo mundo vai dizer assim, Lucas, faz assim, bota na barriga, dá um tapinha, bota para frente, gira de cabeça para baixo e tal. Mas não funciona, tem hora que não funciona. Ligou o alarme lá, a sirene, vai parar quando tiver que parar. É milagre do eterno, né? Hoje é oração mesmo. É difícil. Eu fico pensando, né? E às vezes, se você tem uma mente individualista, a única coisa que está passando na sua cabeça é, cara, está muito difícil prestar atenção nessa palavra com essa criança chorando. Não dá para levar para o berçário, né? Porque está atrapalhando as pessoas. Tá, ok, mas será que passou na minha cabeça também assim, será que tem alguma coisa que eu posso fazer por essa criança que está chorando? Será que eu estou voando muito? A minha pergunta é para você, será que eu estou voando muito? Ou a gente tem alguns sinais de individualismo que a gente nem percebe? Não, eu acho que isso tem uma raiz muito palpável, assim. Não lembro se eu já falei aqui, mas eu tenho falado com o pessoal na escola dominical, né? Acho que eu já preguei também sobre isso, assim, que uma coisa que eu percebi lidando com os adolescentes é que às vezes eu me incomodava muito e eu até falava com eles, mas de vez em quando eu percebia que eu não tinha orado por esse incômodo. E o quanto esse incômodo, na verdade, é algo a ponto de eu levar pro meu pai, para ele resolver, ou é só um incômodo com o que fulano tá fazendo, né? Então, assim, eu quero... Eu estou preocupado com o incômodo, não com a pessoa. Entendeu? Então, assim, eu quero só eu ouvir a pregação, ou eu entendo que Deus tem algo importante para falar para a sua igreja? E aí o pai dessa criança também precisa ouvir. Sim. Então, assim, Senhor, como é que eu posso resolver, ajudá-lo a nós te adorarmos, né? A nós ouvirmos o que o Senhor tem falado para nós. Porque se talvez o meu incômodo for só o barulho da criança, eu não vou ouvir direito o que Deus está falando, nem vou contar para ele, eu estou com raiva dele. Olha que loucura, né? Como é que as coisas se transformam. E outra coisa, assim, eu vejo que na estrutura de culto, às vezes, alguém vai ter que abrir mão para que o meu irmão possa participar. Isso é um pensamento da coletividade, né? Eu fico olhando assim, nós temos de manhã o culto com linguagem infantil, e aqui eu quero registrar a minha gratidão a todas as pessoas que participam, né, do culto com linguagem infantil. Eu estou falando dos adultos, né, responsáveis. Porque elas estão abrindo mão. Em geral são mulheres, né? Por isso que eu falei elas. Estão abrindo mão de estar dentro do templo, de ouvir a palavra, mas elas estão fazendo isso para abençoar a vida de crianças. E elas estão abençoando a vida de crianças
ao mesmo tempo elas deixaram de ouvir, mas elas estão abençoando os pais, a família, né? Que estão tendo uma oportunidade de ouvir talvez com maior atenção. Então, esse é um aspecto de coletividade. Então, quando falta mão de obra, de trabalho, porque a pessoa, não, poxa, mas eu vou ter que fazer isso? Na hora do culto? Não, eu gosto mesmo de sentar e ouvir a palavra. Esse é um pensamento individualista. E mal sabe o quanto aprende em ter que se dedicar para ensinar para a criança. Sim. Muito mais. Para a criança, não. Para qualquer um, né? Isso. E até porque, quando você passar, você tem que fazer aquela criança entender. Não é só fui lá e joguei. Não, tem que fazer entender. Você pode despertar paixão e ali você cresce muito, né? Nesse processo. Mas é curioso que eu percebo também um traço de individualismo quando às vezes a gente tem que ficar pedindo insistentemente para que outras pessoas possam servir, porque na verdade elas queriam aproveitar. Então eu falo assim, a minha posição como pastor tem muito disso, né? Eu outro dia estava conversando com a minha esposa e falei, caramba, eu tenho que ter um exercício muito grande antes do culto, porque eu fico assim, quem vai dirigir, o microfone está funcionando, aí às vezes o microfone não está funcionando, aí eu me cobro assim, caramba, não testei o microfone antes do culto, cara. Assim, podia ter testado, vou anotar aqui para domingo que vem eu testar o microfone antes do culto. Tal. E aí nesse negócio todo, você não está adorando, não está conseguindo adorar, porque você está ali, mas eu não estou reclamando, né? Eu estou falando assim, isso é necessário para que os meus irmãos possam estar adorando. Mas quando eu vou pregar, aí tem alguém dirigindo, eu saio dessa posição. Então tem alguém cuidando disso, está cuidando dessa parte, do que vai acontecer, quem vai tocar e tal. Então tem essa coisa, né? Às vezes você abre mão pensando na coletividade. Isso faz parte do povo de Deus. Né? Bem, tem uma outra questão, e aí é importante você estar aqui porque é sobre discipulado, né? A caminhada do discipulado, a gente sempre fala dessa relação pessoal do indivíduo. Seu relacionamento com Deus, sua vida com Deus, sua vida com Deus. Pelo menos essa frase as pessoas já gravaram. Que elas têm que ter vida com Deus, mais ou menos? Tem que falar mais? Não, acho que está considerável quem tem ouvidos para ouvir ouça. Não, eu acho assim, a frase do eu tenho que ter vida com Deus, as pessoas já gravaram. Se elas têm, aí é um outro prazo, Lucas. Mas já está indesculpável. Já está, agora já não tem mais desculpa, eu não sabia, não vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, mas ninguém me falou nada. Aí Deus vai lembrar as 17 mil vezes que a gente falou. Bem, só que tem um risco aqui também, né? Para uma sociedade individualista, e a pergunta é essa, tem esse risco mesmo? Para uma sociedade que já é individualista, quando a gente fala desse relacionamento individual, a gente não pode fortalecer essa coisa do indivíduo e Deus e enfraquecer a ideia do indivíduo e o corpo? É um risco que talvez olhando por alto, sim, né? Mas quando você aprofunda, até no próprio material, mas não só no material, nos relacionamentos, você percebe que o estímulo eu sou um exemplo para você como discipulador, e a gente quer apontar para o exemplo de Jesus, quer viver o exemplo de Jesus, mas enquanto eu talvez esteja te orientando em relação à palavra e etc., eu estou mostrando com a minha vida como é viver no reino, né? Então a minha vida vai estar aqui 9 horas da manhã no domingo e 6h30 também, e nos pequenos grupos e assim, em contato com a comunidade, né? Então pode existir esse risco, só que se a gente tenta de fato viver o discipulado, né? Em comunhão com a pessoa, expondo a pessoa à comunidade, a outros irmãos que também podem servir de exemplo, isso se quebra um pouco, porque a gente olha para Jesus e percebe, Jesus chamou discípulos, Jesus estava em contato com gente, Jesus se importava. Então a gente estimula as pessoas também poxa, cara, é importante participar da escola dominical. Você está participando de algum pequeno grupo? Você já pensou em mentoria? Você está cuidando de alguém por acaso? Assim, porque a gente já está um tempo no discipulado. Você tem orado por alguém específico? Então, esses assuntos de se envolver com outras pessoas e se importar com outras pessoas é extremamente importante. Até o ponto de servir, né? Eu acho que quando você chega no discipulado que a pessoa está começando a servir, de alguma forma ela começa a se encaixar em algum grupo dentro da igreja, mas talvez ela sirva fora, né? Mas ainda assim ela
ela precisa se perceber parte da comunidade, né? Não tem como viver no reino de Deus e viver sozinho, né? É estranho, porque nós somos concidadãos dos céus, né, de alguma forma, né? Então, é errado, não tem como, né? É muito difícil, mas é um risco que talvez para as pessoas que estão acostumadas com a facilidade da individualidade podem ser atraídos até no sentido de o importante é meu relacionamento com Deus, então não preciso prestar conta para ninguém. Poxa, mas peraí, então nem o discipulado funciona. A minha maior preocupação são aqueles, né? Desde a pandemia, eu percebi que não só na nossa comunidade, todas as comunidades que eu conheço ao redor, que estão ao meu redor, né, de amizade, dos meus ciclos de amizade, elas tiveram muito impacto, porque as pessoas hoje se alimentam das suas relações com Deus apenas virtualmente, né? Então elas têm acesso ao melhor material de teologia do mundo sem sair do quarto, da cama. Então ele pode participar do culto de pijama, né? Não precisa botar nem uma roupa para sair, né? Então, os nossos irmãos da Academia da Alma não fazem isso. Espero que você esteja assistindo de roupa, por favor. Então, e aí esse aumento, né, do mundo online, de alguma forma, ele tem um benefício e ele também tem um risco. Assim como quando a gente fala da minha vida com Deus, da minha vida em coletividade. Então a pergunta é assim, o que a gente pode fazer de prático para encontrar o equilíbrio? Porque eu acho que equilíbrio é a palavra que define a vida cristã, né? Nem lá nem cá. Uma coisa que eu acho muito legal, inclusive ainda conectado ao discipulado, né, é perceber o modelo de Jesus de eu vou e faço, você olha, eu vou, você faz, eu acompanho, depois eu tô te enviando para fazer, né? Acho que isso pode ser uma forma interessante. Então, assim, tem uma pessoa chegando na comunidade, a gente acolhe a pessoa, né? E aí a pessoa vê como a comunidade funciona, talvez comece a ter intimidade com uma pessoa ou outra. Então, assim, olha, poxa, é importante você estar aqui e tal. Eu, sei lá, às quartas-feiras, às quintas-feiras eu tô no vôlei lá no MPPC, eu tenho orado pelas pessoas. Se a gente tivesse mais um crente lá, ia ser legal. Para falar uma palavra, conversar com alguns adolescentes. Sei lá, tô dando um exemplo aqui geral, né? Então a pessoa vai e ela me vê fazendo. E aí eu falo, poxa, parece que você tem gostado, mas você não assumiu o compromisso ainda na nossa comunidade, né? Você tem pensado sobre isso, você tem pensado sobre o discipulado. E aí, vamos fazer junto. Então agora você faz, que é o processo dela, né? Mas eu estou ensinando, estou acompanhando ali, estou cuidando, mas é um processo dela. Se ela não se aprofunda no discipulado, não tem como eu carregar no colo, né? E depois ela vai falar, poxa, eu aprendi, agora eu preciso passar isso para frente, né? Então, eu vou na direção de outras pessoas, eu acolho outras pessoas como o Lucas me acolheu e etc. Então, esse processo de 3 etapas, né? Ir em direção, fazer junto e depois a pessoa que recebeu fazer, acho que é uma forma de identificar como essa adoração no sentido de reconhecer o que Deus tem feito, né? Como uma forma de adoração, mas em comunidade. E aí eu dei o exemplo lá no vôlei, mas se a gente faz isso aqui na comunidade, fica muito mais visível, né? Então, um grupo me acolheu, eu me envolvo com esse grupo, eu agora quero estar envolvido na UPA com os adolescentes, eu quero cuidar de outros adolescentes, né? Então, para isso eu me envolvo com os conselheiros dos adolescentes. Para isso eu me envolvo com outros líderes na igreja, né? Eu quero buscar, aprender mais, eu vou aprender só na internet? Não, existem dificuldades aqui, palpáveis daqui, né? Então eu preciso estar dentro do contexto de Cavalcante, preciso estar dentro do contexto dessa comunidade para aprender mais e para poder agir de verdade, né? Então eu preciso me envolver com a comunidade, fazer parte de verdade da comunidade, né? E aí executar aquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho experimentado, né? Entendi. O contexto aqui de Hebreus, se a gente ler o versículo 32, vai ter uma informação muito importante, né? Ele diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como um espetáculo,
tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse mundo foram tratados. O que o texto está dizendo é que eles foram perseguidos, né? E essa semana eu estou até lendo um livro chamado O Legado Missional de Calvino, muito bom, porque faz uma leitura, né, sobre a eleição e predestinação e o nosso id de evangelizar, né? Que muita gente entende equivocadamente que por conta da eleição e da predestinação não é preciso a evangelização, né? E o livro é muito bom. E tem um texto que me chamou muita atenção. Calvino estabeleceu sua base em Genebra e ele, a partir dali de Genebra, né, começou a enviar missionários. E houve grande perseguição na França. A França era católica, né? E em determinado momento tornou-se ilegal ser protestante. Quando eu digo que tornou-se ilegal, significa que se alguém matasse um protestante, não seria preso por conta disso. Então começou a ocorrer uma grande matança, né, de protestantes. Pergunta básica, a gente vai para um lugar desse? Muito bem. Calvino começou a mandar missionários para lá, né? Isso. E essas histórias de agente 007 de Cristo, para mim é apaixonante, né? E aí o livro diz que eles iam pelos montes, pelos meios das matas, né? Os pastores preparados. E quando eu falo pastores, a gente às vezes pensa assim, um cara que passou 5 anos no seminário. Não. Esse camarada chegou na igreja, ele tem um dom, ele diz, eu quero servir a Cristo, eu quero cuidar de outras pessoas. Então o Calvino dava uma instrução básica, vamos chamar do nosso processo de discipulado. E ele dizia, vai pastorear o povo. Entendeu? E aí esse cara chegava lá, ele pregava normalmente no meio da mata, para ninguém ouvir, outras pessoas ouvirem. Mas quando eles eram descobertos, eles tinham que mudar de lugar e aquela coisa toda. O texto aqui de Hebreus fala de uma perseguição, talvez mais brutal que essa, tão brutal quanto essa. Mas as pessoas aqui tinham até um motivo nobre para não ir na igreja. Certo? Por que você não vai para a igreja? Ih, rapaz, estão oferecendo R$1.000 pela cabeça de um crente. Né? Então, aí eu não vou faltar o culto hoje, vou ver de casa, vou ver pela internet, que tem um motivo justo, né? E aí o que é interessante, ainda assim, com todo esse motivo, e aí é que é importante a gente ler, quando o texto diz, não deixemos de congregar-nos quando é costume de alguns, não está falando num contexto de tranquilidade. Está falando num contexto de perseguição. E aí a pergunta que me surge é tão importante estar junto do corpo ao ponto de arriscar a própria cabeça? Caramba, pensando no Rio de Janeiro, que a gente ouviu um tiro agora, é muito interessante isso, né? Eu sempre fico impactado com uma pergunta assim, desse tipo, quando eu lembro da Selma Regina, né? Que foi, acho que um dos grandes exemplos, assim, que eu percebi depois de toda a situação, né? Depois que ela faleceu, eu falei, caramba, que exemplo, né? Dela já debilitada com câncer e mesmo com muita dor, sempre que ela podia, ela estava presente. E com dor. E assim, botava-se uma cadeira para ela só porque ela estava aqui. Ela estar aqui era muito importante, né? Ela entendia isso impactava a igreja, né? Então, assim, para a gente responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que pensar qual é, então, a importância de estar aqui, né? O só vir é importante, ou o que acontece aqui é importante, ou é o conteúdo só, né? Só o meu culto, é só a minha adoração, eu não posso fazer em outro lugar. De alguma forma a gente percebe em outras orientações também do texto, dizendo que é importante que a gente experimente a vida de comunidade com uma união, né? Como um corpo mesmo, não é só estar junto, que nem numa festa, que nem num clube, que nem na praia, tá todo mundo na praia. Não quer dizer que um tem contato com o outro, tem união com o outro, não quer dizer que tá cada um cuidando da sua vida na praia, né? Isso aí. E às vezes tem gente que nem se cuida mal refogado. Mas percebe que não é só estar no mesmo lugar, né? Tem a ver com estar com o mesmo propósito, tem a ver com estar olhando para a mesma direção. É o tema da igreja, né, do aniversário, né? Somos mais que 100, somos um, né? E tem a ver com isso, não é só pelo número, né?
de alguma forma, o Senhor se manifesta, né, de uma forma especial no meio do seu povo, né? A gente percebe isso. Há algo místico que a gente pode dizer assim. Existe uma experiências que a gente percebe, né, no texto bíblico com Deus fazendo isso, e às vezes até chamando o povo para se juntar, porque mesmo que ele fale com um só, todo mundo vai ver. Isso é interessante, né? Ali na situação de Moisés, se eu não me engano, em Josué também tem uma situação assim, se eu não me engano. Não estou lembrando agora. Mas você tem assim, manda todo mundo se juntar, todo mundo se purificar, porque eu vou falar. Não fala diretamente com todo mundo, mas todo mundo vira testemunha. Sim, e aí quando você pensa em Jesus, vocês vão ser minha testemunha em tantos e tantos lugares, né? É necessário para o testemunho valer ter mais de um. Aí algumas coisas já começam a ficar mais, que interessante, né? Porque aqui, enquanto a gente adora, a gente também está testemunhando do amor de Deus, testemunhando do poder de Deus, né? E eu posso, sim, viver individualmente e perceber o milagre de Deus. Mas, de alguma forma, quando eu sirvo como testemunha para apontar para o outro, né, isso também me molda, além daquilo que eu já recebi de Deus, né? Mas quando eu faço na direção do outro, isso também me molda, né? Então, você fala que só existem experiências que só podem ser vividas... Só podem ser vividas em comunidade. Exatamente. Então é aquilo, né? Eu citei no início da nossa conversa. Tem algum livro, não estou conseguindo mais lembrar que livro é esse. Isso me impactou tanto, não sei se é o C.S. Lewis que fala, mas eu acho que é do texto anterior do Discipulado, do Tim Keller, se eu não me engano. É do Tim Keller? O da areia, né? O livro grande. Isso. Aí eu acho que dentro desse livro é uma das frases de C.S. Lewis, né? Que ele diz assim, cada vez que eu me exponho ao outro, então, sei lá, tem piada que você vai fazer que eu vou rir, mas ninguém saberia que eu achava graça dessa piada se não fosse você contando, né? E aí a pessoa conhece um lado meu que só é expressado através da interação do Lucas com o Fábio, né? Então, assim, cada vez que as pessoas se relacionam em comunidade dentro da igreja, você conhece um pedacinho da Débora que só... A Débora apaixonada, graças a Deus, os outros só vêem com o Lucas. A Débora brava, talvez as pessoas só vejam no ensaio do coral, né? Então, assim... Mas na comunidade, né? É uma experiência coletiva. É uma experiência coletiva. Eu conheço outra Débora dentro da minha casa, não é que ela mude, mas assim, ela se expressa... Tem particularidades. Entendeu? E tem particularidades nossas que só são expressadas na comunidade. Agora, é óbvio que a pessoa pode ser um charlatão e ele vive enganando todo mundo. Isso também acontece, né? Mas a gente tem muitas experiências disso no Brasil e no mundo. Agora, é mais fácil ele construir uma mentira vivendo sozinho ou é mais fácil ele construir uma mentira com centenas de pessoas falando assim, acho que isso aí foi meio estranho, né? E isso também faz parte da credibilidade da comunidade, né? Você tem várias pessoas que podem dizer, mentira, fulano não é assim, eu conheço fulano. Ou, caramba, é verdade, cara, ele andava estranho, né? Ele já não estava vindo na igreja tinha um tempinho e eu percebi que ele mudou o comportamento dele, então... Talvez ele realmente tenha feito isso, eu não duvido, né? Então tem esse papel de confirmação, mas não é só confirmação estatística de muitas pessoas. É de eu conheço fulano, eu sei como é que fulano caramba, eu aprendo tanto quando eu ouço o testemunho de fulano, né? Então a comunidade molda, e molda de forma muito profunda e muito milagrosa mesmo, né? A partir do poder do Espírito Santo. E tem aqui um aspecto, né, até do próprio testemunho, né? Se você deixa de vir à igreja porque tem perseguição, porque tem perseguição, na verdade você está demonstrando que você não tem fé, né? Que você não confia em Deus. Então, quando o autor está dizendo aqui, não deixe de congregar, vem, confie no Senhor, Ele está conosco e tal. Então, esse convite a experimentar esse cuidado, essa proteção. É uma honra morrer por Cristo e tal. Então, é uma experiência que você precisa ter. Então, por mais que você use isso para exortar alguém, né, que não está vindo, lembra que isso está num contexto ainda muito mais profundo. As pessoas estavam deixando de congregar, não é só por frescura. Sim, sim. Mas é porque
o entorno está violento demais, né? Talvez como o Rio de Janeiro. É, isso que eu brinquei mesmo. Só que esse entorno aqui, ele perseguia cristão, né? O nosso entorno é violento porque é Geral, violento. né? Uhum. Bem, mas eu queria partir para a última pergunta. No versículo 24, ele tem uma expressão que eu acho muito bonita, né? Muito forte. Ele diz assim, consideremos-nos também uns aos outros. Então já começa por aí, né? Consideremos-nos também uns aos outros. Levar o outro em consideração para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então é considerar o outro, ou seja, ele ali não é invisível, ele é importante para mim. Por quê? Que a partir do momento que eu considero, eu o estimulo ao amor, a viver junto. Então a gente pode entender que isso aqui é um convite não apenas de você sair de casa, porque esse é o versículo anterior do não deixando de congregar, mas é um convite a viver em comunidade, é um convite à coletividade. Seria isso? Sim, e isso que é interessante, porque o cara pode sair de casa, né? A menina pode sair de casa e chegar aqui e não receber nenhum abraço, não receber nenhum contato. E aí não existe a diferença da igreja para a praia, né? Porque ela está aqui e ela continua sendo invisível, né? Agora, quando você instrui quem já está no corpo a considerar o outro como alguém importante, né? Alguém que precisa receber amor, receber a instrução, receber o estímulo a permanecer na comunidade, você começa até a construir um relacionamento que não termina aí, né? Existem próximos passos que precisam ser dados, né? Tanto por nós, a comunidade, quanto pela própria pessoa, né? Como é que ela reage a esse amor? Que também não nasce no nosso coração, vem de Deus, né? Então, você cria aí uma coisa que vai sendo regada com o passar do tempo, né? A partir dessa relação com a comunidade. Mas aí cabe uma coisa importante, né? Até que ponto, então, a gente estimula como o nosso papel a partir da leitura do texto e até que ponto a gente identifica que tem pessoas que também estão no tempo dela, né? Que a gente tem algumas experiências aqui que tem pessoas que elas vêm e vão embora e elas só querem fazer isso mesmo, né? Então, por mais que a gente então convide, olha, vai ter tal atividade tal dia, poxa, qual é o seu nome? Vamos conversar ali no café rapidinho antes da escola dominical e a pessoa foge, né? A gente também precisa ter sabedoria e orar por elas, nem que seja só isso, assim, não vou forçar uma conversa contigo não, mas poxa, vi que você já está vindo tem 3 meses, você não ficou na escola dominical, estou orando por você, é bom ter você aqui mais uma vez, se quiser conversar, vamos conversar. Então, o só vir é um passo, né? Mas o vir e se envolver é um outro passo. O nosso erro, então, eu acho que a gente pode acabar tendo 2 erros nisso, né? De não enxergar a pessoa que vem, não estimular, não valorizar e talvez o pressionar, mesmo que a pessoa, às vezes, ainda está num processo de só consumir, né? E aí não adianta a gente exigir compromisso dessa pessoa. A gente vai revelar a palavra de Deus. Até porque o texto não fala nem de exigir, ele fala de estimular. Isso, exatamente. Então, assim, olha, você está nessa etapa, vamos para a próxima, né? Conte comigo, você entendeu o que o pastor falou hoje? Exatamente, né? Você quer ajuda? Exatamente, eu estou aqui. E aí começa talvez uma caminhada de discipulado, né? Estou presente aqui, quero cuidar de você, quero caminhar com você. Cobrança, não tem como a gente forçar o próximo passo da pessoa, né? Então, mas agora, quem já assumiu um compromisso aí pode ser estimulado como o versículo anterior, né? Que é um estímulo meio cobrança, mas é o texto, né? Mas a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Que a gente precisa pedir ao Espírito Santo diariamente, né? Senhor, me ajuda a estimular de uma forma que seja estimulante mesmo, né? Não de cobrança para quem precisa ser estimulado. Senhor, me ajude a cobrar com amor para quem precisa ser cobrado, quem já assumiu um compromisso e talvez não esteja levando o compromisso a sério, né? De qualquer forma, que o Senhor se manifeste através do corpo, né? E que a pessoa seja impactada com a ação do corpo de Cristo, né? E que a gente glorifique a Deus, adore a Deus através disso tudo, né? Amém. Bem, eu vou fazer aqui minhas considerações, logo depois você tem espaço para fazer suas considerações. Quando a gente pensa em adoração, a gente
normalmente linka com o indivíduo, né? Isso para mim está muito claro. Eu penso na minha relação com Deus, no que eu vou fazer, se eu vou fechar os olhos, se eu vou levantar a mão, o que eu entendo como adoração. Só que aí o texto bíblico ele me convida a sair dessa posição que só tem a preocupação comigo e me ensina a olhar para o outro e dizer assim, ó, eu vou na direção do outro, estimulando ele a ter essa experiência em amor, né? Eu vou estar atento a quem não está aqui. Por isso que o texto está exortando, porque essa pessoa percebeu que o outro está ausente. Eu vou querer viver essa experiência do corpo, porque nada substitui essa experiência do corpo. O culto não é um ambiente em que você só aprende, ele é um ambiente de transformação. Então é completamente diferente. O ambiente, quando você está louvando, quando você está ouvindo e você está no corpo, do que quando você está vendo através de uma tela. Você não consegue capturar um ambiente, né? Porque existe todo um ambiente ali de... Não estou falando de luz, parede preta, não é isso. Eu estou falando do ambiente da espiritualidade mesmo, do desejo de sentir a presença de Deus. Então, para mim, esse papo de hoje aqui é o lembrete de que a questão não é a minha adoração. Eu preciso estar ajudando também os meus irmãos na adoração que eles fazem, né? Eu preciso me preocupar com isso, eu preciso estar junto com eles, eu preciso orientá-los. Bem, é o que fica para mim assim de forte, né? Para você. Eu acho que principalmente pelo meu contato com os adolescentes, né? Eu tenho uma preocupação que eu acho que é uma consideração válida também sobre a adoração, de às vezes a gente acha que por estar na coletividade, principalmente num culto, eu já estou adorando, eu estou ali, todo mês todo mundo está fazendo isso, então eu estou fazendo também. É isso? Não é não. Não é não, eu posso estar com a minha mente em qualquer lugar. Então... É o exemplo da praia, né? Exatamente. Então, assim, se eu estou adorando, eu realmente posso estar adorando sozinho, eu posso estar adorando em comunidade. Mas se eu estou em comunidade, eu preciso estar adorando, porque senão, talvez eu nem esteja ali, assim, na prática, né? Espiritualmente, né? E pior, às vezes, como um erro, a gente utiliza a coletividade para se passar por invisível, né? Então tem tanta gente, ninguém vai ver aqui que eu não estou prestando atenção, ninguém vai ver que eu não estou orando, porque tem 3 outras pessoas que vão falar na minha frente, tem outras pessoas que vão se expressar, então vou ficar aqui como invisível. Então, assim, a gente não pode se limitar ao individual, mas a gente não pode estar no coletivo com o individual vazio também. Acho que eu resumiria assim, né? Porque senão a gente não transborda sobre outras pessoas, que é o que você falou também, né? Eu não vou estar preocupado com o outro, que na verdade eu não estou vivendo, eu só estou ali junto com os outros, né? Só estou vivendo a coletividade, não a adoração em coletividade. Então, eu acho que concluiria com isso. Muito bem. Então, temos aí um grande desafio. Então, para você que está participando da Academia da Alma, quer hoje, semana que vem, daqui a 10 anos ou 100, se Jesus não voltar, a palavra para você é: não deixe de congregar. Amém. É importantíssimo estar junto com o corpo de Cristo. Lembra que Ele é o cabeça. E o que Ele produz no corpo, Ele produz no corpo. E essa é uma experiência que não pode ser substituída, né? Isso. E para você que está fora do Rio de Janeiro, procure uma igreja. Isso. Você sozinho não é o corpo. Isso, Você sozinho é uma célula. Né? E tem célula de igreja que já são várias pessoas. Não nem vê como célula de igreja. É uma célula. Para você que está nos Estados Unidos, bye. Para você que está na Alemanha. Muito bem. Lucas, ora para nós, para a gente encerrar. Ora. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque nós ouvimos a tua voz e o nosso desejo é cumprir a tua vontade, Pai. Nos ajuda a sermos como as ovelhas da parábola que Jesus conta, da história que Jesus conta, que ouvem a tua voz e te obedecem. Nos ajuda a reproduzir a tua caminhada, o teu discipulado, a comunhão que o Senhor promove através dos teus discípulos e depois da tua igreja, que o Senhor sustenta até hoje. Nos ajuda, Senhor, a te adorarmos, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória,
nos ajuda a fazer isso tanto individualmente quanto como igreja, coletivamente. Nos ajuda a nos inspirarmos uns nos outros enquanto olhamos para Ti e percebemos a ação do Senhor na vida uns dos outros. Nos ajuda a termos as nossas esperanças renovadas, como quando percebemos que o Senhor tem agido de forma intensa e grandiosa, abençoando os nossos irmãos, dando sabedoria, dando paz, trazendo renovo, trazendo esperança, Pai. E nós temos muitos testemunhos disso. Nos ajuda a suportar as dificuldades também pelo poder do Teu Espírito Santo nos nossos corações e pelos testemunhos que temos ouvido. Muito obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pelas outras comunidades que servem ao Senhor, tanto em Cavalcante quanto ao redor do mundo. Nos ajuda a sermos um e propagarmos o Teu reino, independente dos nossos nomes. Nos ajuda, Pai, a vivermos para a Tua glória e Te adorarmos com o nosso coração. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem. Deus te abençoe. Até mais, pessoal. Até a próxima.